Jó 42. Pode continuar com a sua Bíblia aberta. Eu dei um título para esse sermão, mas eu devia ter dado outro. Eu acho que eu deveria ter dado o título de O Predileto de Deus. Você já viu que todo lugar geralmente tem um predileto, né? Toda casa, às vezes, os pais, sem querer, eles escolhem um para ser o predileto. No trabalho, né? Esses dias uma pessoa me procurou, não vou contar quem é não, que está bem aqui na minha frente, mas lá no trabalho dela, 3 pessoas passaram por uma situação difícil e não puderam ir no serviço no mesmo dia. Uma para atender um problema gravíssimo de família. Outra e 2 porque teve o carro batido. Aí as duas, uma das que teve o carro batido e essa que estava com problema de família, a chefe lá mandou cortar o dia delas. Mas uma outra, que também teve o carro batido, essa não. A menina, a secretária, anotou o nome de todo mundo, não, essa aqui não. Porque é a predileta dela. As outras 2 são funcionárias exemplares. Trabalham há muitos anos lá no local e dedicaram a vida delas lá. Essa outra, a predileta, ela é protegida de político. Mas aí, quando foi agora na quarta-feira, que voltou todo mundo para trabalhar, a chefona estava com dó da outra. Ai, tadinha dela, bateu o carro, está tão tristinha. Aí, irmãos, o Fuxica Book, né, Facebook, conta tudo, o Instagram. Aí, a senhora viu o Instagram dela? Estava em Caldas Novas. Estava triste, não. Toda feliz lá. Mas é a predileta, né? Do chefe, da chefe. Jó é o predileto de Deus. Não queira ser predileto de Deus. O livro de Jó, irmãos, é um livro que fala do sofrimento do justo. Um dos motivos pelos quais o justo sofre. O justo sofre por vários motivos, mas o livro de Jó trabalha apenas um motivo. A soberania de Deus. Deus permitiu que Jó sofresse. Embora ele fosse o predileto de Deus. Por que o predileto de Deus sofre? O capítulo 1 e o 2 de Jó, do livro, fala que enquanto a gente está vivendo aqui na terra, essa vida que a gente vê, que a gente sabe, percebe, existe uma vida espiritual, no mundo espiritual, que a gente não tem conhecimento dela. Enquanto Jó estava lá com a sua família, trabalhando, sendo um homem justo, íntegro, que se desviava do mal, cuidando de tudo, servindo a Deus, estava tendo uma reunião lá no céu. E o diabo estava nessa reunião. E Satanás estava lá para afrontar a Deus. Então é um drama. A vida de Jó seguia beleza aqui na terra. Prosperidade, família grande. Mas lá no céu estava acontecendo um drama. Satanás estava desafiando Deus. No capítulo 3 ao 37, depois que esse drama se desencadeia e Deus permite que Satanás toque em Jó, e daí você deve tomar cuidado. Eu já vi muito crente falando assim, que ele não está nem aí para macumba, para magia negra, para essas coisas. Porque Deus pode permitir que essas coisas alcancem você. Então a gente tem que ter temor com as coisas. Temor com as questões espirituais. Há uns 3 ou 4 anos atrás, um pessoal lá perto de casa começaram, do nada, a nos perseguir. Ia fazer macumba e colocar macumba na porta da nossa casa. Por várias vezes eles fizeram isso. E, finalmente, eles mandaram a mulher lá nos ameaçar. Foi atrás de mim, eu não estava.
Aí ela voltou perguntando, ele não chegou. Aí ela voltou pela terceira vez e disse: olha, fala para o pastor que ele não é o dono do mundo. E virou e saiu andando de fasto. Ela não voltou normal. Que ninguém quer isso. Você gostaria disso na sua porta? Então a gente agiu com temor, oramos, colocamos diante do Senhor e Deus julgou a nossa causa, louvado seja o seu nome. E esse povo teve que sair lá da região, fugido. Então, enquanto você vive a sua vida aqui, existe um mundo espiritual ao redor. E Jó sofre as consequências das decisões que foram tomadas soberanamente lá em cima, e ele sofre, ele perde tudo. Perde a saúde, perde o dinheiro, perde os filhos. A única pessoa que fica com ele é a mulher, que fica ainda enchendo as paciências dele. E depois os amigos que vão lá também para perturbar a cabeça dele. Do capítulo 3 ao 37, é um debate teológico sobre o sofrimento entre Jó e seus amigos. Os amigos de Jó vêm, quando vê o estado que ele está, eles não se aproximam, eles ficam afastados dele por um tempo, e depois que eles chegam, e aí começa a debater com Jó. No capítulo 38, Deus responde a Jó. Deus não responde os 3 amigos de Jó, responde para Jó. E no 42, que é o que nós vamos ler agora, Jó responde a Deus. Então, olha o que Jó diz. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é esse que, sem conhecimento, encobre os meus planos? Na verdade, falei do que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Disseste: escuta, porque eu vou falar. Farei perguntas e você me responderá. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Depois que o Senhor falou essas palavras a Jó, o Senhor disse também aos seus amigos, a Elifaz, o tenamita, e os outros 2 amigos: a minha ira se acendeu contra você e os seus 2 amigos, porque vocês não falaram a meu respeito o que era reto, como o meu servo Jó falou. Agora peguem 7 novilhos e 7 carneiros e vão até o meu servo Jó, e ofereçam holocaustos em favor de vocês. O meu servo Jó orará por vocês, e eu aceitarei a intercessão dele, para que eu não os trate segundo a falta de juízo de vocês, porque vocês não falaram a meu respeito o que era reto, como o meu servo Jó falou. Então Elifaz, o temanita, e Bilbade, o suíta, e Zofar, o namatita, foram e fizeram o que o Senhor lhes havia ordenado, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Está aí, meus irmãos, esse grande homem de Deus, Jó. Com seus dilemas, com as suas lutas, com as suas tribulações. Este livro, tão apreciado, mas temido por muita gente, chamado livro que responde à questão do sofrimento, mas não é. Ele responde parte da questão. Ele não responde todas as questões do sofrimento. E aqui está um homem justo, reto, temente a Deus, que sofreu amarguras, coisas terríveis. Se o predileto de Deus sofreu, por que que eu e você não vamos sofrer? Você já pensou nisso? Se Deus permitiu que Jó passasse pelo que ele passou, por que que eu e você temos que ser poupados? A primeira questão, irmãos, é que Deus conhecia Jó. A Bíblia diz que Deus não permite que a gente tenha nenhuma luta que vá além das nossas forças. Né, irmã Jussara? Então, se a irmã está passando por essa luta, é porque Deus sabe que a irmã
tem força suficiente na graça dele para vencer. E na sua luta, a senhora tem sido uma bênção na vida de muita gente, inclusive na minha. Porque se a irmã, com tanta dificuldade, com tanta luta, está aqui, quem sou eu para não estar aqui presente? Se a irmã está servindo a Deus, quem sou eu para não servir o Senhor? Mas o que dá forças para Jó, irmãos? De uma hora para outra, perder tudo que tem, tudo. Um homem rico. E minha sogra gostava de dizer que é muito difícil você ser rico e ficar pobre. É mais fácil ser pobre e ficar rico. Fácil não é, mas é melhor. Agora, você estar rico e ficar pobre é ruim. E Jó perdeu todos os seus bens. Jó perdeu também os seus filhos. A dor mais terrível, que segundo a psicologia, é a dor da perca de um filho. É sepultar um filho. E Jó sepultou 10 filhos. De uma vez. E além disso, ele perdeu a saúde, ele ficou doente, ele arrumou muitas doenças. As doenças que ele arrumou eram tão repugnantes que as pessoas queriam ficar distante dele, ninguém queria ficar perto dele. E a esposa dele, que sobrou, disse: amaldiçoa seu Deus e morre. Já que ele não serve para te servir, para que você está com esse Deus? Provavelmente a mulher de Jó era uma mulher materialista, que gostava de dinheiro. E enquanto Deus abençoava Jó e ele enriquecia, ela era uma serva de Deus poderosa. Prosperidade e tudo mais. Mas quando Jó perdeu tudo, então Deus não serve para nada. Esse Deus seu não serve para nada, porque ele não serve a você. Então abandona ele e morre, e me deixa em paz, para eu não ter que cuidar de você. O que foi que deu a Jó essa força para aguentar tudo isso? Porque, além disso, ainda vieram os amigos dele para acusar ele. Você está sofrendo porque você pecou. Você pecou, Jó. E Jó falou: não, eu não pequei, não fiz nada de errado. E ele pede para que as pessoas mostrem o que ele fez de errado. Ele pede para o próprio Deus: o que eu fiz de errado, me mostra. E ele começa a fazer uma lista dos seus atos de justiça. O que é que dá força para Jó aguentar isso, irmão, suportar o sofrimento? Jó confiou, irmãos, na soberania de Deus. Ele cria que Deus é poderoso para dar e para tirar. Ele sabia que tudo vem de Deus. E, principalmente, ele sabia que Deus é Deus. E que ele servia a Deus não porque Deus o abençoava ou dava as coisas para ele, mas porque Deus é Deus. E pronto. Então, o que dá confiança para suportar o sofrimento? Essa confiança é o que deu forças. A confiança de Jó na soberania de Deus. E ele então suporta o sofrimento. E isso deu força para ele também manter-se equilibrado emocionalmente na crise. Porque as crises, elas desequilibram a gente, irmãos. Todo mundo aqui, eu penso que já teve suas crises. Eu já tive e estou tendo as minhas. Elas tentam desequilibrar a gente emocionalmente. E essa confiança que ele teve em Deus foi o segredo da sua vitalidade espiritual em meio a tanto sofrimento. Em meio a tanto sofrimento, ele teve vitalidade espiritual. É de admirar, irmãos, Jó. Se a gente admirava Jó antes, durante o sofrimento, a admiração da gente cresce muitas vezes mais. Aliás, o que mais nos leva a admirar Jó não era a riqueza, os 10 filhos, a vida próspera dele antes, não. O que nos leva a admirar Jó é ele ter passado pelo sofrimento e não ter perdido a sua confiança, dependência de Deus e a sua admiração
a Deus. Então ele resiste no sofrimento, apesar dos seus prejuízos financeiros. Quantos crentes, irmãos, tomam um prejuízo e fica revoltado, irado, xinga, amaldiçoa, briga? Eu já vi muitas situações assim. Carro, por exemplo, o brasileiro tem uma idolatria com carro, que é um negócio esquisito. Eu já vi crente só porque arranharam o carro dele na porta da igreja, pronto, acabou, virou o mundo, velho. Já foi gente lá em casa reclamar, quando aqui tinha um pátio, tinha um negócio de areia ali, e os carros entravam aqui, e aí uns meninos foi e encheu o tanque de gasolina dele, lá, a entrada do tanque de areia. O cara foi lá em casa, irmão, brigar, danar comigo. Tanta besteira, né, irmãos? Apesar da morte dos seus 10 filhos, as palavras de Jó foram, diante da morte dos seus filhos: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que ele adorou ao Senhor. Chorou, sofreu, rasgou as suas vestes, mas adorou o Senhor. Apesar da esposa rixosa, materialista, encrenqueira, incrédula, que disse a ele: abandona seu Deus e morre, e ele responde: tenho recebido durante toda a vida o bem do Senhor, não receberia também o mal? Falas como uma louca. Apesar das suas enfermidades, das suas doenças, das suas dores, toda doença é complicada, não existe doença que seja boa, toda enfermidade é ruim, ela limita a nossa vida, abate o nosso ser. A de Jó, segundo os estudiosos, atingiu o seu corpo, o seu físico, ele mesmo fala que ele tinha mau cheiro, os cães lambiam as suas feridas. As pessoas queriam ficar longe dele. Ele ficou só, irmãos. Geralmente, quando você está bem, as pessoas estão perto de você, mas quando você está mal, elas afastam de você. Capítulo 19, do versículo 13 ao 16, fala da solidão de Jó. Ele fala da sua solidão. Ele foi abandonado. Ninguém queria ficar perto dele. Eu fui num funeral uma vez, da mãe de um vereador aqui de Goiânia, e numa igreja Assembleia de Deus, lá no setor Pedro do Vico, na Vila Pedroso. Pessoal parente do Ataíde. Aí eu estou lá, tranquilo, de boa. De repente, irmãos, eu vi uma muvuca de gente. Um trem esquisito, era uma ventania de gente. Que eu olhei, tinha um cara na frente, andando assim, e um bando de outros do lado, correndo atrás. Que eu olhei, era o prefeito de Goiânia na ocasião, o Iris Rezende. Irmão, uma comitiva que era um trem de doido. Rico, poderoso, anda desse jeito. Agora pobre, doente, quebrado, mal cheiroso, ninguém quer perto. Nem os amigos de Jó quiseram ficar perto dele. Se você ler a história, você vai descobrir isso. Solidão. Apesar dos amigos de Jó ficar enchendo as paciências dele o tempo inteiro, perseguindo a vida dele, e apesar do diabo, ele nem menciona o diabo.
mas o diabo estava lá. Então, irmãos, a mulher de Jó pensava a respeito de Deus o seguinte: se Deus não te favorece, abandone-o. Tem muita gente que pensa assim: Deus existe para me favorecer. Se Ele não está me favorecendo, eu vou mudar de Deus. Hoje elas mudam de igreja, porque o Deus delas não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia não é desse jeito, não é esse Deus aí não. O Deus delas é o Deus da igreja. Então, se elas estão numa igreja e o trem não está dando certo, aí elas mudam de igreja para ver se vai dar certo na outra igreja. Esse pessoal lá que fazia macumba para mim e para a Lúcia, para nossa família, eles iam para a missa de Trindade, depois eles cantavam corinho, esses corinhos que a gente canta aqui na igreja, depois começava a xingar palavrão, depois punha nos cultos pentecostal lá de revelação, era um negócio de doido. E quando me viam, que eu saí na rua, que me viam, a paz de Deus, pastor. Deus abençoe vocês. É esse tipo de Deus que esse tipo de crente tem. É os crentes mulher de Ló, mulher de Jó. Deus existe para me favorecer. Se Ele não me favorece, os amigos de Jó é aquele outro tipo de crente terrível que Deus ficou grilado com eles. Engraçado que Deus não grilou com a mulher de Jó. Toda vez que eu vou pregar sobre Jó e Ló, eu mudo o nome dos dois. É difícil, né, irmão? Mas parece demais. Eu espero que nenhuma mãe e pai aqui da igreja arrume 2 filhos e ponha esses nomes, Ló e Jó. Vai dar uma confusão para mim, terrível. Aliás, é uns nomes que ninguém põe em filho, é esses aí, nem Ló e nem Jó. Os pais já ficam com medo do filho passar pelo que Jó passou, e ninguém quer um filho que seja como Ló. Os amigos de Jó são aqueles que pensam assim, ó, todo sofrimento é pecado. Então, se você está sofrendo, você pecou. Só tem pecado na cabeça. Tem gente, irmão, que eu vou falar, tudo para eles é pecado. Eu me lembro de uma vez que eu machuquei umas 2 vezes. Primeiro o pé engessou, depois engessei o braço. Aí uma pessoa ali na porta da igreja falou: pastor, você tem alguma coisa errada na sua vida aí, né? Eu falei: tem, é você, irmã. É você que está errada na minha vida, porque eu venho para a igreja para cultuar a Deus e o diabo usando você aqui para encher minhas paciências. Então, os amigos de Jó eram esse tipo aí. E o diabo, irmão? O diabo, ele não fala com Jó, mas ele fala com Deus. O diabo, ele pensa assim, ó: a pessoa só serve a Deus porque Deus abençoa ele. Se o Senhor não favorecer, Ele não vai te servir. O ser humano não consegue adorar um Deus que não serve a Ele. Ele desafia Deus. E aí Deus permite que Satanás toque em Jó. E Jó sofre as consequências dessa luta espiritual que está sendo travada lá na eternidade. Mas Jó não desiste de Deus. Jó continua confiando no Senhor. Não amaldiçoa Deus, não reclama de Deus, não murmura contra Deus, ele enfrenta o sofrimento, sabendo que Deus pode todas as coisas. Aí ele termina dizendo: eu sei que o Senhor pode todas as coisas, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Ou seja, se eu estou passando por isso, é porque o Senhor permitiu, porque é plano do Senhor. Falei muita coisa que eu não conhecia. Na verdade, eu não entendo de muita coisa. São coisas maravilhosas demais para mim. Ele reconhece a sua insignificância e a grandeza de Deus. E aí, depois do sofrimento, antes de Deus abençoar a vida dele novamente, ele vai falar assim: olha, Senhor, antes eu conheci o Senhor só de ouvir,
Mas esse sofrimento me fez ver o Senhor. Agora eu conheço o Senhor de ver. O crescimento fez ele crescer na vida cristã, na vida com Deus. E aí Deus vai lá para os amigos de Jó e fala: estou chateado com vocês. Por quê? Porque vocês pecaram, adulteraram, roubaram? Não. Porque vocês não falaram de mim, de Deus, o que é certo. O contrário do meu servo Jó. E agora vocês vão lá e vão pedir, vão sacrificar, vão oferecer um culto, vão pedir a Jó para orar por vocês. E aí eu vou liberar a barra de vocês, porque senão eu vou arrebentar com vocês, vou dar uma taca nos três. E aí eles vão lá e Jó ora por eles e Deus ouve a oração de Jó. Irmãos, tem gente que tem pessoa diferente. Eu fui lá na casa da irmã Leuzenita, aliás, lá na Miriam, orar pela irmã Leuzenita, mais a Lúcia. Está lá a irmã Leuzenita, né, irmã Leuzenita? Aí a irmã Leuzenita, a gente está lá no quarto, ela na cama lá, depois de passar pelo vale da sombra da morte, aí ela falou assim: eu confio na oração de vocês. Ela pediu para os meninos pedir a Lúcia para orar por ela, quando ela estava indo para o hospital, e a Lúcia falar comigo para a gente orar por ela. Aí irmã, a nossa oração é igual a de todo mundo. Ela disse: não é não. Não tem esse negócio não, pastor. Falou isso para mim, lembra, irmã? Mas eu fiquei com esse trem na cabeça, e aqui a Bíblia diz que realmente, irmãos, tem gente que a oração dele vale mais. A gente tem que descobrir essas pessoas, para quando a gente estiver passando por sofrimento, pedir para elas orarem por nós. Eu faço isso com algumas pessoas. Você já deve ter visto eu pegar a mão do pastor Iderval e botar na minha cabeça aí fora, várias vezes, né? Eu faço isso. Porque eu sei que é diferente a oração dele. E de vários irmãos e irmãs aqui da igreja. Irmã Maria Salles, enfrentamos uma luta muito grande, chamei a irmã Maria e pedi para ela juntar 2 irmãs aí para orar por nós. E Deus abençoou, louvado seja o nome do Senhor. Sim, irmãos, se Deus não poupou o predileto dele, não sou eu não sou melhor do que Jó. Então eu vou conservar a minha fé em Deus, apesar do sofrimento. Não importa o que vai acontecer, importa que Deus é Deus, é o Senhor soberano, e Ele vai fazer como no Salmo 40 que nós lemos no começo. Quando eu estiver cansado, irmão, quando eu estiver prostrado, não tiver forças, Ele vai renovar minhas forças, porque Ele faz forte ao cansado e renova as forças do que não tem vigor. Essa é a nossa experiência na caminhada com o Senhor. Esse Deus soberano, que conhece as nossas fragilidades, as nossas limitações, e que não permite que sejamos tentados e provados além da nossa força. Está escrito na sua palavra. Então, se Ele permitiu que eu passe pelo que eu estou passando, é porque Ele sabe que eu vou suportar na graça dEle, e eu vou vencer. Em seu nome, nós vamos vencer. Valeu o sofrimento de Jó? É lógico que valeu. O sofrimento dele durou alguns anos e passou. Deus mudou a sorte de Jó. Deus abençoou a família de Jó. Deus restaurou a vida dele, está no versículo 10. O Senhor restaurou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. E o Senhor lhe deu o dobro de tudo que ele tinha antes. Só não deu 2 mulheres. A mulher continua a mesma. Deus abençoou Jó. Mas o melhor que Deus fez através de Jó não foi nem abençoar ele no final.
foi deixar a vida e o testemunho que ele deixou, porque hoje nós estamos aqui, irmãos, refletindo em Jó. João Calvino escreveu 746 sermões só no livro de Jó. Já pensou, pastor Manuel? A gente mal consegue fazer um, o cara fez 746 sermões no livro de Jó. Pense, Iron. Esse homem abençoado, que já morreu há 4.000 anos atrás, 5, 6, sei lá quantos mil anos atrás que ele morreu, que dizem que esse é o primeiro livro da Bíblia escrito. Esse homem até hoje está abençoando a humanidade, abençoando as nossas vidas. E o sofrimento dele durou o quê? Uns 2, 3 anos. Sabe por quê, irmão? Porque tudo passa. Tudo passa.